Irmãos, bom dia a todos. Vamos começar a nossa reflexão de hoje, continuando a temática de domingo passado. Nós contamos a história da ressurreição e agora estamos tentando pesquisar nas Escrituras, especificamente nos Evangelhos, o que Jesus falou da sua morte. Porque aquilo que ele falou foi o ponto de partida para a igreja, para os irmãos que depois desenvolveram a teologia. Então é como se essas palavras de Jesus fossem o fundamento, e aquilo que a igreja primitiva entendeu depois, aquilo que Paulo escreveu, João e os demais irmãos da igreja primitiva, fossem o edifício, da reflexão, da teologia sobre a morte de Jesus. Antes de chegar a isso, nós vamos então olhar o que Jesus falou. Falou poucas coisas, mas falou coisas fundamentais. Vamos orar então? Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa reflexão. Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos a Ti nesse dia. Nos confiamos inteiramente, Senhor, a Tua graça, a revelação, ao ministério do Espírito Santo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Dá-nos a Tua palavra, Senhor. Edifica a nossa alma, cura o nosso coração. Dá-nos entendimento, Senhor. Entendimento. Tua palavra diz que o Espírito Santo nos foi dado para nos dar entendimento das coisas que já nos foram dadas. É isso que nós te pedimos hoje. Pedimos para nós, pedimos para os irmãos, para todos aqueles que voltarem, debruçarem sua mente sobre a Tua palavra, Senhor. Oramos por isso, Pai. Conceda-nos a Tua graça, conceda-nos a Tua inspiração. Nós pedimos isso a Ti, Senhor. Oramos no Senhor, em nome do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu estava dizendo, nós estamos rastreando os evangelhos para levantar aquilo que Jesus falou da sua própria morte. E só o fato de ele ter falado da sua própria morte já é uma revelação. Já é uma revelação. Porque não está falando de uma morte qualquer, nem de uma morte natural, mas de uma morte violenta, e uma morte que ele não evitou. Então nós vimos na aula passada, você está aí com as duas folhas, 7, 8, e talvez a gente tenha mais uma ou duas sobre esse assunto. Mas nós vimos na aula passada que a morte de Jesus não foi um acidente, não foi um erro, uma tragédia não prevista, mas que a morte de Jesus foi uma entrega pessoal, que ele, quando chegou a sua hora, caminhou para Jerusalém e se entregou. Inclusive a redação usada naquele tópico da lição é foi entregue. Essa construção foi entregue pressupõe que alguém entregou, porque está colocado no passivo. Alguém entregou Jesus. Jesus foi entregue. Foi entregue por quem? Se eu digo assim, eu entreguei o livro ao fulano, eu entreguei o livro. Se eu disser o livro foi entregue, isso é aula de português, O livro foi entregue, quem entregou? Foi entregue. Ele é o objeto da entrega. Ele é o que foi entregue. Quem entregou? Então a palavra de Deus nos indica que foi Ele próprio que se entregou. Ele entregou a si mesmo, dando a entender por outras passagens que nós vamos ver hoje, que no tempo certo e de acordo com o propósito certo, Ele próprio se entregou. E não apenas se entregou por alguém, por uma razão.
Então o apóstolo Paulo vai dizer depois, em Gálatas e em outras passagens, que ele se entregou por nós, não para nós. Ele não foi entregue a nós, mas foi entregue por nós. Ou seja, não foi entregue à toa, mas foi entregue por um propósito. Esse por, né, por mais pequenininho que seja e parecendo insignificante, né, não é o verbo por, de por, né, mas por de preposição, aula de gramática de novo. Né? Esse por aqui tem um significado importantíssimo para a doutrina que nós vamos desenvolver depois. Porque esse por aqui significa em favor de e em lugar de. Né? Em lugar. Né? Significa que ele morreu em nosso favor. Então a Bíblia vai dizer, ele morreu por vós. Por que alguém precisaria morrer por nós? Essa é a pergunta que a igreja vai tentar responder depois, a igreja primitiva. Porque o segundo tópico que nós vimos na lição passada é que a sua morte era necessária. Ele colocou, ele disse isso de si. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. É necessário ir para Jerusalém. É necessário ser entregue. É necessário ser martirizado. É necessário ser crucificado. Por que é necessário? Quem é que pode dizer para Jesus, você tem que ir, se não for uma necessidade que ele impôs a si mesmo, uma necessidade de Deus? Se você observar na lição de domingo passado, que já está disponível aí, a lição número 7, em várias situações está destacado isso, é necessário. Olha, irmãos, necessário é para atender uma necessidade. Se eu disser, é necessário estar aqui, né, às 10 horas, se o médico disser para você, é necessário estar aqui, é porque alguma necessidade precisa ser satisfeita. A pergunta que a igreja vai tentar responder depois é, que necessidade é essa? Por que é que Jesus tem que se deslocar, né, para o local mais perigoso para ele naquela situação, sujeitar-se àquele tratamento que ele recebeu, que nós vimos na fundamentação histórica, e ainda deixar-se matar? Não está falando da morte de outro, não está falando da morte de animais, da morte de outro, de terceiros, mas da sua própria. E não de uma morte natural, mas de uma morte violenta. E ele a considera necessária, de modo incontornável. Né? Ele disse no Getsemane, né? Pai, se possível, faça de mim isto. Mas se não, faça-se a tua vontade. Então, esta necessidade da morte de Jesus atende a uma vontade. Vontade de Deus. A necessidade colocada aqui é uma necessidade de Deus. Nós vamos entender isso depois. Por enquanto, a gente está só levantando as pontas, né? Aquilo que Jesus deu como indicativo, para que depois, então, a igreja entendesse. Deus precisava da morte de Jesus para executar e para dar prosseguimento à nossa salvação. A gente poderia se perguntar por que precisava? Essa é uma pergunta difícil. Aquele livro que eu estou sugerindo para vocês, né, o John Stott, ele fala sobre isso. Por que precisava? Por que Deus não pode simplesmente perdoar pecados? Por que não pode simplesmente, num ato soberano, dizer, ó, todos vocês pecadores, miseráveis, estão todos perdoados. Alforria para todo mundo. Isenção, anistia para todo mundo. Anistia significa exatamente isso, né? Não lembrar-se mais. Mas Jesus fala da sua própria morte como necessária.
necessidade de Deus. Nós temos que entender isso. Por que é que Deus precisava de um autossacrifício para concretizar, para executar a obra da salvação? E por último, nós falamos também na aula passada sobre o cálice. O que significa o cálice? O cálice como sendo símbolo de juízo. Eu estava dizendo para vocês que quando nós falamos em cálice, para nós fica parecendo que são um brinde ou uma comemoração, porque o cálice para nós é aquela taça que a gente deixa guardado, né, na cristaleira para momentos especiais de ano novo ou alguma coisa muito especial. Mas a figura do cálice no ambiente do Antigo Testamento, no ambiente do judeu, quando usado na profecia, tem um caráter totalmente diferente. É como se Deus tivesse na sua taça o veneno para a execução dos pecados. Lembra que Sócrates, embora não seja judeu, não tenha nada a ver com judeu, mas isso é lendário, né? É célebre, que Sócrates foi condenado a tomar veneno, e essa foi a sua execução, né? Ele próprio teve que pegar aquele copo e tomar. E tomou, né? Não se retratou, não voltou atrás das suas colocações, não se desculpou daquilo de que era acusado e tomou. A ideia aqui é mais ou menos essa, né? É como se você pesquisar nos Salmos, nos profetas e tal, ele fala de um cálice da ira de Deus. E quando fala ira de Deus, não significa que Deus está tendo um piti, né? Deus está muito bravo, está muito irritado. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, está falando da sua reação jurídica contra o pecado. Aquilo que a Bíblia chama de ira não pode ser associado à nossa ira quando alguém está muito bravo. E porque está muito bravo, está a ponto de soquear alguém. Essa não é a ira de Deus. A ira de Deus é o seu protesto santo e justo contra o erro. Assim como Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, né? Olha, tem um homem aí muito rico, que tem muito gado, mas recebeu um visitante e ele mandou buscar a única ovelhinha do pobre e mandou matar para assar e fazer um churrasco para os seus convidados. Davi ficou irado e disse: convém que este homem morra. É desta ira que nós estamos falando. A ira da sentença, a justa aplicação da penalidade. Então, quando Jesus geme e estoura os seus vasos sanguíneos de profunda agonia, uma agonia incompreensível, incomparável daquele drama dele no Getsemane, é porque ele sabe o que ele vai beber. A figura é esta, que toda a sentença de Deus, todo o juízo de Deus contra o pecado de todos os homens, do passado, do presente e do futuro, seriam sorvidas por Jesus Cristo até a última gota. Eu falei isso para vocês quando nós falamos da agonia de Jesus no Getsemane, que aquilo é colocado às vezes apenas como medo da morte. E não é justo para com Jesus Cristo dizer que ele estava ali apenas tremendo de medo de levar chicotadas, ferroadas e morrer. Porque ele mesmo havia dito para seus discípulos: tomem a sua cruz e sigam-me. Mas a agonia de Jesus é uma agonia incomparável, porque ele iria sorver, beber, carregar, né, na sua pessoa santa, pura, inocente, a carga da ira de Deus contra o pecado. É por isso então que ele diz: Pai, se possível, passa de mim
este cálice, mas se não, ó Pai, faça-se a tua vontade. O que nós temos que entender ali é que para que Deus pudesse isentar os culpados, alguém capaz de substituir os culpados deveria sofrer a penalidade. E essa penalidade, então, é totalmente executada em Jesus Cristo. Por isso, quando ele fala de cálice, os judeus entenderam. Não era brinde, não era festa, era juízo. Por isso, Jesus desce as lágrimas, ao suor e ao sangue, pelo significado deste cálice. Depois ele vai dizer em seguida, e isso é uma coisa que nós temos que começar a desenvolver a partir de hoje, ele vai dizer logo, na verdade antes, né? Antes, ele fala de um outro cálice, mas isso eu vou desenvolver com vocês, talvez na próxima aula, mas só para deixar a ideia sugerida, quando ele pega aquele cálice no cenáculo, né? E a gente sempre imagina aquilo como se fosse uma santa ceia, né? Ou uma ceia, né? Uma ceia do Senhor, uma eucaristia, né? Como dizem os católicos. Como se Jesus tivesse reunido os irmãos ali, né? E picado o pãozinho, né? Picado o pãozinho, dando um pedacinho para cada um, e aquele cálicezinho pequenininho, né? O obreiro, né? O Pedro, o João, né? Distribui, né? Cada um toma e está encerrada a ceia, né? Mas quando ele pega aquele cálice, né? Talvez de metal, né? De pedra, né? Precisamos pesquisar um pouco melhor isso, e ele fala: este é o meu sangue derramado por vós, né? Por aí de novo. Esse por vai dar desenvolvimento, né, a toda a doutrina da expiação, porque é derramado não apenas como um sangue qualquer ou como uma morte qualquer, é para atender uma necessidade, é para ser entregue, e agora a linguagem é do sacrifício, é derramado por vós. Os discípulos talvez não tenham entendido tudo, tomaram aquele cálice, comeram aquele pão embebido, aquele bocado, né, da mão de Jesus. Talvez não tenham entendido tudo, mas a pergunta ficou para a igreja depois, então, sob a assistência do Espírito Santo, compreender, porque era necessário que Jesus derramasse o seu sangue por nós. Tudo bem até aqui? Estão comigo nessa viagem? A morte de Jesus foi uma entrega pessoal, a morte de Jesus foi necessária, e a morte de Jesus tem a ver com o cumprimento de uma penalidade. É isso que o cálice significa. E não uma penalidade qualquer, uma penalidade imposta por Deus, pelo próprio Deus. Porque é o cálice de Deus, é o cálice do Pai. Lá no Getsêmani, quando Pedro saca a espada, se não me engano é João que registra isso, você está aí na folhinha. Quando Pedro saca a espada e ataca aquele servo, dizendo: nós não vamos nos entregar barato, né? Nós vamos cair, mas nós vamos cair lutando. O que Jesus fala para ele? Guarda a tua espada, porventura não beberia eu o cálice que o Pai me deu? Né? Ali já está tudo resolvido. Ele orou, ele clamou, ele se entregou inteiramente à vontade de Deus, e agora ele não permite reação. Porventura não beberia eu o cálice que meu Pai me deu? Sim, eu vou beber, isso já está resolvido. A sua entrega, a sua obediência já está resolvida. A batalha de Jesus foi vencida ali na agonia. Depois daquilo ali, tudo está resolvido. Ele vai como ovelha para o matadouro, e ele se entrega pacificamente. O que eu quero destacar com vocês hoje é essa noção da hora de Jesus.
para realçar esse ponto que percorre todos os evangelhos e as palavras de Jesus, em diferentes situações, uma noção que ele dá da sua hora. Hora, no grego aqui até destaquei para vocês, como sendo hora mesmo, né? Hora, no grego é hora e para nós também é hora. Essa palavra é uma palavra grega, que significa isso que vocês sabem, que a gente sabe, e também tempo, né? E aqui tem aquele detalhezinho que vocês também já sabem, que no grego se fala de tempo como cronos, né? Cronologia, cronômetro, medição do tempo físico, e também uma outra palavrinha que o grego usa, que é o kairos, né? Que significa um tempo específico, um tempo oportuno, o tempo certo para uma determinada coisa. Como quando a gente fala assim, está na hora do almoço, está na hora, né? Essa hora aí, não importa se é meio-dia, 1 hora, 2 horas, né? A pessoa para quem você fala sabe, está na hora, a hora oportuna de um tal evento. Eu dividi essa parte aqui, só para a gente entender, em 3 tipos de referência, né? Tem algumas referências em que ele fala, a minha hora ainda não chegou. Tem algumas referências em que ele fala, a minha hora está próxima, né? Está chegando a minha hora. E tem finalmente um momento em que ele fala, a minha hora chegou. Esta é a hora. Vamos ver esses textos. Por exemplo, nas bodas de Caná da Galileia, ele fala para sua mãe, ainda não é chegada a minha hora. Quando ela diz para ele, filho, o vinho acabou. E ele fala, olha, minha mãe, ainda não é chegada a minha hora. Não é chegado o meu tempo. Em outra situação, na festa dos tabernáculos, os seus irmãos, até de certa forma, zombando dele, falam, olha, você está ficando famoso, irmão. Vá para Jerusalém. E ele fala para os seus irmãos, ainda não é chegado o meu tempo, kairos. Ainda não é chegada a minha hora. E depois, mais à frente, no mesmo contexto, ainda o meu tempo não está cumprido. Haverá um momento específico em que ele haverá de se manifestar em Jerusalém. Mas ele diz expressamente, o meu tempo ainda não está cumprido. Algumas outras referências que também nós podemos ver nos evangelhos é quando Jesus escapa da morte, escapa da perseguição, escapa de castigos, escapa de prisão, porque o seu tempo ainda não chegou. Está aí em João 8:20. Ou em João 7:30, né, quando eu coloquei aí na festa dos tabernáculos. Procuraram, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Olha que interessante, queriam prendê-lo, estavam em vantagem, ele estava em minoria, no templo, quiseram lançar mão dele, mas ninguém fez. Por quê? Por que não lançaram mão dele? Porque ainda não era chegada a sua hora. O que isso nos faz entender? Que quando chegasse a sua hora, eles poriam a mão nele e o prenderiam. Estas palavras disse Jesus no lugar central do templo, lá no lugar mais público do templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Haveria uma hora certa para que os eventos, então, se cumprissem, mas ainda não era chegada. Quando Jesus, agora, o segundo ponto, quando Jesus está perto de Jerusalém, ele fala agora de uma hora próxima. Veja, Jesus já é conhecido, suas palavras já são conhecidas, seus milagres, suas apresentações, e agora então ele começa a se dirigir para Jerusalém, e agora o seu discurso muda. Ele não diz mais, ainda não chegou a minha hora. Ele diz, a minha hora está próxima. Uma perfeita noção do andamento das coisas, né? Isso aqui é para combater aquela primeira hipótese que nós levantamos domingo passado, de que a sua morte foi um acidente, né? Que ele
foi para Jerusalém, de fato, com planos políticos, mas estava no lugar errado, na hora errada, um dos seus amigos o trai, né? E o plano vai por água abaixo. Não, de forma nenhuma. Ele tem perfeita noção de que a sua hora está chegando. Em João 12, antes de entrar em Jerusalém, ele fala: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Embora ele esteja dizendo aqui, chegou a hora, eu classifiquei esse versículo como hora próxima, porque esta foi uma maneira de dizer, ele ainda não entrou em Jerusalém. Ele simplesmente está pressentindo o desenrolar dos fatos. E se você ler o contexto de João 12, você vai perceber isso perfeitamente. Ele fala, se o grão de trigo, né, caindo em terra não morrer, fica só. Mas se cair, produz muito fruto. Então, esses são eventos próximos de acontecer. Ele fala, então, chegou a hora, e hora aqui é hora mesmo, momento, de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes a verdade. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E depois, então, Jesus é tomado ali de uma agonia, porque as pessoas não entendem o que ele está querendo dizer. E ele fala, meu coração está ficando perturbado. E o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Olha a hora aí. Pai, salva-me desta hora? Não! Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Isso dá uma ideia clara de alguém que sabe perfeitamente, né? É como ele fala ali em João 11, não são 12 as horas do dia? Quem anda na luz não tropeça. Façamos as obras de Deus enquanto há luz. Jesus caminha como alguém anda no sol do meio-dia. Sabe exatamente onde pisa. Sabe exatamente o que está acontecendo. Não está andando na penumbra da noite. Né? Sabe exatamente o que está acontecendo. E ele diz, olha, está chegando a hora e eu estou ficando angustiado. E o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim. E este eu vim também, você pode pesquisar nas Escrituras. Né? São as frases em que Jesus define a sua missão. Essas duas frases, eu vim ou eu fui enviado para. Aí tem um outro passivo, né? Eu fui enviado. Né? Quem é enviado por alguém. Quem enviou? O Pai. Eu vim. Né? Eu vim e eu fui enviado. Né? Quem enviou quem e quem decidiu vir? Isso é um assunto de Deus. Né? Jesus foi mandado vir? Não, eu vim. Eu vim para esta hora. Ao mesmo tempo que vem, ao mesmo tempo é enviado. Isso significa absoluta consonância, né, dentro de Deus a respeito da nossa salvação. Haveria uma hora terrível? Haveria. E o que eu vou dizer? Pai, se possível, passa de mim este cálice? Né? Se possível, poupa-me desta hora? Não vou pedir isso. Porque para esta hora, exatamente, é que eu vim. Depois, ao proprietário do cenáculo, quando Jesus manda aquele recado, ele manda dizer o seguinte, olha que interessante isso. São duas frases desconexas, são duas frases isoladas. Elas não têm sentido, a menos que nós entendamos o que Jesus está querendo dizer. Porque ele fala, o meu kairós está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Ele poderia ter dito simplesmente, olha, o cômodo que eu aluguei aí está pronto? Eu estou chegando com o meu grupo, com a minha comitiva. Mas ele fala assim, o meu tempo está próximo. Tem a ver com o cenáculo. A menos que nós entendamos o que ele está prestes
a fazer e a sofrer. É no cenáculo que ele vai dizer: desejava ansiosamente tomar com vocês esta ceia, né? Beber com vocês este cálice, porque jamais o beberemos novamente nesta terra, até o reino ser estabelecido. Tudo bem aí? Estão comigo? Vocês estão muito quietos, mas estão juntos, né? É feijoada, a gente tem que mastigar bastante, entendeu? É, por isso que eu estou indo devagar, não quero que ninguém tenha congestão. Então nós vimos nessa narrativa da hora de Jesus, nós estamos dividindo em 3 etapas. Uma hora que não chegou, uma hora que está chegando, e em todo o tempo Jesus tem perfeita noção do que está para acontecer. Agora, nós vamos para aquele momento exato, em que Jesus diz o seguinte: chegou a hora. Chegou a hora. E ele fala um pouco, aqui no primeiro tópico, agora na ceia, né? Um pouco antes, isso em João 13. Olha a noção aqui. Não é palavra de Jesus, mas é descrição da consciência de Jesus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Chegou a hora em que Jesus deixará este mundo e voltará para o Pai. Antes, porém, né, tem a cruz. Ele poderia subir para o Pai a hora que quisesse. Ele é o meu filho amado, disse o Pai. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ele é aprovado. Ele tem carta branca, entrada franca no meu trono, no meu reino. Antes, porém, é necessário amá-los até o fim. Tendo-os amado, amou-os até o fim. Por eles agora, né? Por vós, eu vou até o fim nesse negócio. Né? O cálice será sorvido até o fim. Né? O cutelo lá, aquele cutelo que não desceu, né, sobre a vida de Isaac, agora vai até o fim, porque é necessário, porque ele se entregou. Após a ceia, aproxima-se a hora, aqui naqueles discursos do cenáculo, quando Jesus está a sós com os 11, porque Judas já saiu, né? Aquele que não é dos meus já se foi. Mas ele fala que então, aproxima-se a hora. Eu estou avisando. Aproxima-se a hora e já chegou. E vocês todos vão correr. Vocês vão me deixar sozinho. Mas eu não estarei só. Porque o Pai está comigo nesse negócio. O Pai está comigo nesse negócio. Esse é um assunto entre eu e meu Pai. Vocês todos vão fugir. Isso já está nas profecias. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas eu não estarei só nisso que vou fazer. Meu Pai está comigo. Isso é algo entre mim e meu Pai. Vocês não podem participar disso. Daquele cálice do cenáculo, vocês todos vão participar, porque é dado por vós. Mas aonde eu vou agora, vocês não podem acompanhar. Esse é um assunto particular. Antes de ser dada por vós, é dada a Deus. Por isso eu falei, não é dada para nós, é dada por nós. Porque a vida de Cristo é dada para Deus em primeiro lugar. O meu Pai está comigo nisso.
Na oração sacerdotal, logo após esses discursos, ele fala: Pai, chegou a hora. Olha a noção que ele tem do desenrolar dos fatos. Pai, chegou a hora. Agora aqui já é uma conversa entre ele e o Pai, né? Ele conversa, capítulo 14, 15, 16 de João, são conversas íntimas de Jesus com seus discípulos. Agora é uma conversa entre ele e o Pai. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho. Meu Deus, glorifica o teu filho. Na cruz. Isso é uma coisa intransponível, né? Impenetrável. Isso só pode ser dito de Deus para Deus. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Isso é impenetrável. Eu não consigo entender. Né? Pode traduzir para o grego, pode fazer análise e tal, mas isso é impenetrável para mim. O que Jesus está pedindo aqui? Né? O que Jesus está pedindo? Ele não está pedindo para escapar da cruz, não está pedindo para ser poupado desta hora. Isso já está resolvido. Mas ele fala: Pai, chegou a hora. Aquela hora que ainda não havia chegado e que depois estava próxima, agora chegou. E ele fala: Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Glorificar é uma coisa que nos lembra o quê? Tronos, palco, luzes, holofote, né? Mas Jesus não está indo para nada disso, está indo para os paus da cruz, aquela coisa horrenda da cruz. A cruz não tem nada de bonito. A cruz não tem nada de belo. Porque a cruz se tornou central na nossa fé? Né? Só por causa desta glória absurda, chocante, né? De quem morreu nela. Esse é o único valor que ela tem. Né? Quem morreu nela. E depois, então, no jardim de Getsemane, quando ele fala para Pedro: guarda a tua espada, rapaz. Quem matar a espada será ferido. Né? Porventura não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E voltando-se para os soldados, ele fala: mas esta é a hora de vocês. É a minha hora. Mas é a hora de vocês também. A hora em que as trevas reinam. Por um momento, a luz, né, é entregue às trevas. Aquele que disse: eu sou a luz do mundo, é entregue às trevas. E as trevas vão cobrir, vão dominar mesmo, vão levar Jesus à morte. Mas esta é a hora. Esta é a hora em que por um momento as trevas triunfarão. Então isso aqui é uma narrativa quase que exaustiva. Né? É claro, você pode pegar outros textos que tratam disso de uma forma talvez não tão clara, mas pela concordância bíblica, né, eu peguei todos os textos que falam meu tempo e minha hora. Né? Pode ser que tenha outros textos e tal, mas pelo menos isso mostra que durante toda a trajetória de Jesus, ele tem noção clara, consciente do que está acontecendo e não foge, nem pede para fugir. Pelo contrário, caminha resolutamente para cumprir isso. É interessante que em relação a essa hora, todos os outros textos, a hora sempre é relacionada a Jesus. E aqui nesse texto de Lucas, a hora, ele fala que é a hora deles, né? Querendo dizer, exato. Todas as outras horas, quando ele falava... A gente poderia talvez até pesquisar outras ocorrências da palavra hora. Né? Mas eu incluí essa daqui porque a ideia aqui é a seguinte: vocês vão pôr a mão em mim, certo? Vão pôr a mão. Mas é porque essa é a hora em que vocês terão esse direito. É porque é a hora. Tentaram pôr a mão nele, prendê-lo e apedrejá-lo e lançá-lo, né, em Lucas 4, quando ele vai em Nazaré, levam-no ao alto do monte para precipitá-lo. Todos os tipos de morte ele correu perigo.
porque havia duas formas de lapidação ou de morte por apedrejamento, né? Poderia apenas tacar pedras grandes, né, nos órgãos vitais, na cabeça para matar, ou poderia lançá-lo de um penhasco, né? E caso a pessoa não morresse, então apedrejava, né? Jesus passou por todos esses perigos, mas ninguém conseguiu pegá-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. Agora é como se ele estivesse dizendo assim: vocês vão me pegar, certo? Mais à frente, daqui a pouco nós vamos ver uma outra passagem, nesse mesmo local, em que ele fala o seguinte: eu estive com vocês no templo, pregando abertamente, e vocês não me prenderam. Mas agora é para que se cumpra as Escrituras. Segurança de um plano de Deus sendo executado por Deus em todos os detalhes. É como se ele estivesse dizendo: vocês vão me pegar, certo? Mas é porque é a hora. Me diga uma coisa, todos os pontos que a gente viu direciona para que Jesus tinha o controle realmente de toda a situação, certo? Então a gente pode entender que Judas foi usado de acordo com a vontade de Deus, ou não? Não. Por exemplo, ali no 13 fala assim: está sendo servido o jantar, no João 13, 12. E o diabo já havia induzido Judas Iscariote. Né? Então assim, se Judas não tivesse traído Jesus, teoricamente o desfecho seria o mesmo, ou não? Aquele evangelho de Judas, que vocês podem ler, né? Já está publicado em português há alguns anos, né? Ele trata essa questão, né? É uma tese, acho que na lição passada eu falei, agora coloquei aí na lição 7 e tal, essa ideia de que Judas fez a vontade de Deus, né? E que por isso ele está isento de culpa. Essa é uma teoria já fracassada, superada, né? Na verdade, estava previsto pelas Escrituras que Jesus seria traído, né? Mas isso não traz nenhuma honra, nenhum privilégio a Judas. Essa é apenas uma presciência, uma profecia. Assim como também está prevista que as suas vestes seriam repartidas e a sua túnica sorteada. Não há nenhum mérito naqueles soldados que cumpriram as profecias. Deus apenas avisou de antemão: eu sei o que vai acontecer. Judas teve todas as oportunidades que Pedro teve, né? Mas o diabo não leva ninguém a fazer nada que a pessoa já não esteja disposta a fazer, né? Então Judas foi apenas um instrumento que o inimigo usou. Se não fosse ele, teria sido outro. E a ideia que os evangelhos nos dão aqui é a seguinte: Jesus está correndo risco de vida permanentemente. Na verdade, o evangelho de Judas dá uma ideia de que Jesus teve que criar uma situação para matar Jesus, né? Tipo assim, ninguém quer matar ele, tem que achar alguém, né, que venha fazer o serviço. Pelo contrário, os evangelhos estão mostrando um embate, protegendo Jesus constantemente da morte. Porque a sua atuação causaria morte em qualquer lugar. Eu já falei aqui e tenho convicção disso. Se Jesus viesse hoje, seria morto mais rápido do que na Palestina. Porque a atuação dele foi dura contra coisas que eles não queriam mexer. Jesus curava no sábado. O sábado era o símbolo da aliança. Esse homem cura no sábado. Esse homem entra no templo e derruba a mesa dos cambistas. Ele desequilibra as finanças do país, porque ali estão as coletas de todos os judeus do mundo. Esse homem é um perigo. Mas se Jesus viesse hoje, ele ia mexer em algum ídolo nosso, e nós, de repente, iríamos mandar ele embora da igreja. Porque não se enquadra, não segue a doutrina. Nesse assunto eu queria que, Judas acabou, vamos dizer assim, talvez esteja usando a palavra, eu acho que Judas acabou prestando serviço, né, para que isso acontecesse. Da mesma forma, que Faraó, que era que nem Judas, Faraó
foi usado para castigar o povo de Israel e, né, aplicar né, Deus permitiu, endureceu o coração do faraó para que várias vezes o povo de Israel fosse corrigido, né? É uma coisa permissiva de Deus. E do mesmo jeito que Judas nem aí com nada, né, um traidor, deixou que as coisas naturalmente acontecessem para... Esse é um pensamento dizer assim, prestou-se... perigoso, porque dá a entender que nós precisamos seduzir e convencer pessoas a fazerem o mal. Na verdade, estamos... Ele já era mal, né? Sim. E se Deus usa soberanamente o mal, como usou a morte de Jesus, veja, o fato de Jesus ter se entregue, isso nós falamos no ano passado, o fato de Jesus ter se entregue voluntariamente não isenta ninguém da responsabilidade e dos pecados cometidos no andamento das coisas, né? Mas embora Jesus pareça um joguete para lá e para cá, né? Vai para Herodes chuta ele de volta para Pilatos tenta soltar Barrabás não sei o que, e vai. Parece que Jesus é um pobre coitado sendo jogado de um lado para o outro e coitado, caiu na mão da pessoa errada na hora errada e tal. Dá a impressão que é um pobre coitado jogado de um lado para o outro, né? O que a gente está vendo hoje aqui é o outro lado, né? É como Deus usa todas essas perversões humanas, essas maldades, as maracutaias, né? Os orgulhos, as vaidades, toda essa trama humana que é o nosso mundo, usou tudo isso, né? E reverteu tudo isso para, enfim, tirar de toda essa sórdida morte de Jesus algo glorioso, né? E isso é Deus, né? Bom, eu creio no determinismo de Deus, no Deus imutável, e não acredito muito no possibilismo do homem. Deus, como condutor das coisas, ele já determinou as coisas. Então, essa história de que se não fosse Judas seria outro, eu não acredito muito, não. Era Judas mesmo. Desde a fundação, ele foi determinado como um traidor. Então, não teria outro. Nesse caso, nós teríamos que... Deus é imutável. Nesses casos, nós teríamos que entender que Deus elege para o mal. Né? Sim, ele é um criou o bem e o mal. calvinismo positivo e negativo. Né? Ele criou o bem e criou o mal. Eu não Agora, o sofrimento de Cristo, por que Cristo sofreu tanto? Porque ele tinha uma noção clara do que é o inferno. Nós não temos muito, entende? Porque se tivéssemos muito, nossa conduta seria diferente, né? Mas eu vejo dessa maneira, entende? Deus como condutor... Essa postura é uma postura defendida principalmente por Calvino, né, no sentido de que Deus elege para o mal e elege para o bem, né? Eu tenho dificuldades com essa postura, mas é uma postura teológica, uma maneira de ver as coisas, né? Eu entendo que a soberania de Deus, isso que o irmão está chamando de determinismo, né, não anula a responsabilidade humana, né? E Judas terá que ser responsável, terá que prestar contas, né? A profecia, se não me engano, de Zacarias vai dizer: olharão para mim a quem traspassaram, né? Então, assim, essa é uma matéria muito difícil. Essa é uma matéria muito difícil e tal, acho que não convém aprofundar isso. É uma matéria muito difícil entender como essa soberania de Deus, né, que o irmão está chamando de determinismo, como que esse absoluto controle das coisas de Deus, né, se relaciona com a nossa responsabilidade moral. Evidentemente, que aí não está implícita a vontade permissiva de Deus. Era um caso muito mais sério para que a vontade permissiva de Deus se manifestasse. Até essas questões de vontade permissiva de Deus e tal são, digamos, arranjos teológicos para tentar entender esse interrelacionamento. É a única forma que temos, né? Como entender. Exato. Se é que podemos entender, né? Eu acho que essa é uma equação, né? É uma equação impossível para nós, né?
compreender a soberania de Deus versus uma relativa liberdade moral humana, né, de bilhões de pessoas, né, agindo permanentemente, né, e sem que isso fira nem sequer represente um problema para essa suprema soberania de Deus, né? Então, como nós não conhecemos a suprema soberania, né, a gente do lado de cá tenta, né, chegar nessa relação, né? Mas a teologia não alcança isso, né? Não alcança. Eu estou dando aula sobre a doutrina do pecado e da salvação, né? E por mais que você vá para lá, vá para cá, estuda um, estuda outro e tal, né, mas ninguém acessa o mistério da soberania de Deus. Voltando aqui à questão, né, o que nós podemos estabelecer disso é o seguinte: Judas traiu, Pedro negou, os discípulos fugiram, né, o Sinédrio fez um julgamento lá, né, para Romano ver, né, porque não tinha inglês na época, né, para Romano ver. Os romanos caem ali nas suas ambições também, nas suas vaidades políticas. Herodes faz o seu papel. E o fato é que Jesus vai parar na cruz. Quem colocou Jesus na cruz? A maldade humana. A maldade humana pegou aquele que veio para o que era seu, né? Veio para os que eram seus. E esses o rejeitaram. Acabou. Acabou a salvação de Deus. Acabou. Né? Ah, mas aí Deus, soberanamente, né, orquestra tudo isso para naquilo que o maligno tenta dar. O seu golpe final. Do golpe final, Deus traz a plena e eterna salvação. Isso é o que nós temos. Temos a maldade humana? Temos. Né? Temos a justiça? Temos. Foi julgado, sentenciado, executado, tudo certo. Mas tem também a malandragem, a vaidade, as astúcias, né? Herodes pensando na carreira, os sacerdotes pensando no poder. Tem isso também? Tem. Tem as ambições políticas de Judas? Tem. Tem a covardia de Pedro? Tem. Tem os soldados que executaram, que chicotearam, que zombaram? Tem. Está tudo ali. A maldade humana na sua expressão máxima. É como se Deus tivesse entregue Jesus dizendo: vão, né? Deem largas à loucura de vocês. Vamos ver até onde vai isso. Né? Deus sabia até onde iria, Deus conhece o coração humano. Né? E chegou lá. Chegou aonde. Né? Mas a própria palavra de Deus nos ensina que não devemos se preocupar com aquilo que nós não entendemos, né? Deixa para Deus. Está em Deuteronômio 29. Exato, 29, exatamente. Esse texto. Então, isso é a melhor coisa. Mas eu sou professor, irmão, então eu sou obrigado a usar esse texto como último recurso. Porque se eu oferecer ele agora para vocês, vão falar assim: ah, então eu não entendo isso mesmo. Por que Jesus morreu na cruz? Ah, isso é mistério e tal. E o resultado é que as pessoas estão em casa dormindo, né, e tal. Então, assim, esse Deuteronômio 29, a gente guarda no bolso, tenta sacar, não deixa ele, vamos ralar, né? Vamos quebrar pedra, vamos trabalhar mesmo. Né? Aí quando não der mais, você fala: bom, Senhor, então eu não posso perder emprego. Mas é interessante ver todo esse contexto, né? Todo esse contexto. A gente pode trazer esse contexto para os nossos dias hoje. Né? Ah, sim. Na realidade da igreja hoje, do corpo de Cristo hoje, né? Todos os pontos comum que naquela época existiam que hoje existem. É daí, meus irmãos, é daí, porque veja, nós estamos no coração do Evangelho. Nós estamos fazendo uma excursão, né, ao coração de Deus. Por isso nós vamos tropeçar nessas coisas
intocáveis, santas aí, que não dá para mexer. Né? Mas da onde que a igreja primitiva tirou o Evangelho? Da onde tirou as epístolas? Da onde tirou doutrina, conhecimento, evangelho, missão, oração, adoração? Da onde? Da vida de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, 29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, é isso, é Jesus Cristo. A tua vida também parece jogada pelo vento, para lá e para cá, parece que Deus te abandonou e tal. É isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Não esse que está escrito aí nos para-brisas, né? Aquele de Paulo, né? Que fala, posso passar fome, posso passar necessidade. Em todas essas coisas, sou fortalecido. Né? De onde eles tiraram isso? Do Cristo. O Cristo. Pois é, né? Mesmo que todos me abandonem, o meu pai. Isso, exatamente. Eu só queria terminar essa nossa intervalo aqui, né? Essa nossa saída assim pela tangente, dizendo o seguinte sobre Judas e sobre Faraó. Uma coisa que eu queria colocar para vocês é a seguinte, irmãos. Deus não é tentado pelo mal, palavras de Tiago, e ele mesmo a ninguém tenta. Outra coisa, o diabo não toma ninguém que já não tenha se entregue ao mal. Essa história de que, sabe o fulano caiu, sabe o ciclano, não se engane. Não se engane. Exatamente. Exatamente. Então essa história, né, dos homens da Bíblia que fracassaram, né, todos os fracassados da Bíblia, né, todos, Esaú, Sansão, todos esses que tiveram problemas, né, ninguém cai do dia para a noite, certo? Nós é que não sabemos, nós é que nos surpreendemos, porque nós não conhecemos o coração humano. Então, muito cuidado com isso. Né? Não brinquem com o pecado. Não brinquem com sujeira. Não brinquem. Porque o pecado não é uma pecinha, né? Uma pecinha pequena que você põe ali e fala, não, isso aqui não tem problema. Deixa aí, isso aqui, né? O pecado é um fermento. Né? O pecado é um fermento. Entrou em contato com a tua vida, ele começa a corroer tudo e ele não vai parar enquanto não matar. Então, essa é uma questão importante para a gente entender esses fracassos. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém adultera da noite para o dia. É o próprio caso do Judas, né? Ele já roubava. Sim, pois é. Pois é, exatamente. Né? Então, assim, se o diabo estivesse caçando alguém, é Pedro. Né? Simão. Satanás pediu para ser andado contigo, mas eu roguei por ti ao Pai. Né? Procurando brecha, né? Procurando alguém para tragar. Encontrou em Judas o cara perfeito. Provavelmente Judas passou por tentações, lutas, crises, vou, não vou e tal, papapá, e isso foi, né? Até que, né? Então ninguém cai da noite para o dia. É interessante que o ser humano, por exemplo, ele mente, né, engana, daí consegue que ele quer, graças a Deus eu consegui. Né? Então a gente usa Deus, né, mesmo assim, conseguiu tudo da forma errada. Mas foi Deus que quis que eu ganhasse. Não, na verdade, o diabo também é permitido dar. Né? Deus deixa, né? O ser humano pode se enganar. Eu faço errado, né? Tudo errado, minto, engano. Graças a Deus eu consegui aquilo que eu queria. Deus me deu. Falta de conhecimento das Escrituras, né? Por isso nós estamos aqui quebrando pedra, né? Quebrando pedra para encontrar diamante, né? Encontrar coisa boa. Irmãos, eu preciso passar com vocês esta questão do cumprimento das Escrituras, né? Eu acredito que a essa altura do campeonato vocês já têm uma boa noção a respeito disso, mas só para a gente perceber como isso está estabelecido nas Escrituras e que nós não podemos entender a vida de Jesus a não ser pelas Escrituras.
e pelo que estava estabelecido, né, sobre vários detalhes da vida de Jesus. O que eu selecionei aqui é apenas o que diz respeito à sua morte. Tem várias outras profecias. Se você pesquisar na internet, fala-se em mais de 300 profecias, né, que você pode associar diretamente do Antigo Testamento e até do início do Novo Testamento a Jesus. Eu peguei apenas algumas a respeito da sua morte. Quando Jesus desce ao batismo, vai ao Jordão para o batismo, João Batista protesta e fala: eu que deveria ir a ti, tu vens a mim. Jesus está na fila dos pecadores para receber batismo de arrependimento. E João Batista fala: não, mas como você? E ele fala: deixa, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus iria tomar o lugar dos pecadores. Na transfiguração, Moisés e Elias falam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Olha que interessante. Moisés, o pai da lei, né? Moisés, o homem da lei. Elias, o patrono dos profetas. O primeiro grande profeta do povo. A lei e os profetas, aqui representados por Moisés e Elias, né? Dizendo para Jesus: está chegando a hora. Né? Tudo aquilo que está combinado no plano eterno de Deus, né? Na soberania de Deus, está chegando a hora de subir para Jerusalém. Ali Jesus recebeu o testemunho: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Diante de Deus, Jesus estava aprovado, poderia subir para o céu ali mesmo do Monte da Transfiguração. Mas ali ele recebe a visita da lei e dos profetas, dizendo: filho, é necessário descer e subir outro monte, aquele de Jerusalém. No caminho para Jerusalém, os discípulos estão preocupados, tristes, confusos, não sabem o que vai acontecer. Eles estão discutindo quem é o maior, quem vai sentar aonde. E Jesus fala assim: eis que subimos para Jerusalém. E tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Olha aí a noção do cumprimento das Escrituras. No Getsêmani, aquele texto que eu já citei para vocês. Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Jesus está ali sendo entregue e Pedro pensa: não, opa, tem alguma coisa saindo do esquema aqui, né? Alguma coisa que está escapando do controle. E Jesus fala: guarda a espada, rapaz. Como as Escrituras vão se cumprir? Você não sabe que eu poderia chamar ajuda? Pedir reforços, né, da milícia celestial? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas devem acontecer desta forma? Aos soldados, também já citei para vocês, né? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Né? Jesus foi várias vezes a Jerusalém, poderia ter sido preso. Cada vez que ele ia lá era uma confusão, era uma discussão, era um tumulto, né? Era um tendel. Mas vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. É como se ele estivesse dizendo para os soldados: você está aqui me prendendo porque é a vontade do meu Pai. Se não fosse, vocês não me relariam a mão. Né? Sobre a crucificação, aqui é um testemunho de João, quando Pilatos entrega Jesus para a cruz. João escreve: isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando o tipo de morte que ele estava para sofrer. Jesus tinha falado: convém, é necessário que o Filho do Homem
levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Levantado o quê? Eufemismo aqui, né? Que é o eufemismo. Levantado era algo tão grave, tão terrível, que não era pronunciado. Né? Ser levantado, ter seu corpo levantado, pendurado, em público, era a mais maldita das mortes. Mas Jesus tinha dito isso em duas situações. Tinha falado isso para Nicodemos, em João 3, e tinha falado também, acho que em João 12, quando ele fala, eu atrairei todos a mim. Quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Quando Jesus é encaminhado à morte pelos romanos, João escreve, isso foi para que se cumprissem as palavras de Jesus, profecias do próprio Jesus, a respeito do tipo de morte que ele iria sofrer. Porque se Pilatos tivesse dito, Roma não tem nada a ver com isso, levem vocês e resolvam isso, Jesus teria sofrido outro tipo de morte. Ele teria sido apedrejado. Mas as Escrituras e a palavra de Jesus dizia que ele sofreria um tipo de morte por meio do levantamento. Meu corpo será levantado. Né? E esse corpo macerado, triturado, esse espetáculo horrível de ver, atrairá todos. Por que atrai? Por que atrai? Por que a igreja não esquece esse negócio de morte na cruz? Por que a igreja não fala só do Sermão do Monte, das coisas bonitas de Jesus, das especulações da sua vida e tal? Por que nós temos que insistir nesse negócio de morte, de cruz, de sangue, esse objeto feio, essa cena que a gente mal consegue imaginar? É incrível isso. Que esta morte de Jesus, este sacrifício do santo, atrai. Né? O apóstolo Paulo fala, longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Jesus Cristo. Impressionante isso. Não nos causa repulsa. As pessoas às vezes dizem assim, puxa, falar de sangue, né? Que coisa mais... Não se pode falar disso para as crianças, né? O irmão já trabalhou com educação infantil, né? Falar de sangue para as crianças, que coisa horrível. Né? Mas não é isso que acontece. Não é isso que se verifica. Né? O que se verifica é que atrai. Nos discípulos de Emaús, no caminho, Jesus fala para eles, não devia o Cristo sofrer estas coisas? Aqui Jesus, ressurreto, passando um sermão, né, nos irmãozinhos que estão indo, né, de volta para casa. O que nós vamos fazer agora, né? Fomos expulsos da sinagoga, agora tem que pedir de novo para entrar na sinagoga. Né? Seguimos o homem errado, deu tudo errado, e Jesus fala, ó lentos, lerdos para entender, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. As Escrituras apontam para Cristo. Por isso que Paulo pôde dizer depois, o fim da lei é Cristo. A lei, as Escrituras eram apenas um babá, babysitter, né? Que nos pegou pela mão para nos levar a Cristo. Ele é o alvo final da lei. E depois aos discípulos no cenáculo, depois de ressuscitado, ele fala, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário, olha aí de novo, era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Sobrou alguma coisa aí? Não. Hã? Moisés falou. Os profetas falaram. E os salmos também. As escrituras todas falavam a respeito de mim. É a conclusão que a gente pode tirar daqui, e vocês podem continuar pesquisando isso. Jesus morreu dentro de um plano das escrituras, um plano eterno de Deus, né, que foi cabalmente cumprido em Jesus de uma maneira insuspeita. O que eu quero dizer com isso? Nem os discípulos eram capazes, porque às vezes vocês perguntam, mas não estava escrito nas Escrituras? Estava, mas eles não entendiam. Eles não conseguiam entender como todas essas profecias poderiam convergir para Cristo. Somente depois que Cristo cumpre o plano, é que então eles podem entender. Não podiam entender antes da morte e ressurreição de Jesus. Então é depois que ele encarna essas profecias, depois que ele encarna os propósitos de Deus, é que ele então pode abrir o entendimento e dizer em Lucas 24, logo depois ali desse texto que eu li, ele fala, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E João vai dizer, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Ou seja, sem a ajuda do Senhor, nós não seríamos capazes de achar nas Escrituras o que estava escrito a respeito de Jesus. Por isso que a nossa tarefa daqui para frente, naqueles que continuarem essa viagem, é pesquisar o que as Escrituras dizem de Jesus por meio da interpretação que o próprio Jesus deu. Porque sem ele, como chave, nós não conseguimos deduzir das Escrituras o cumprimento delas em Jesus. Por isso que ele fala, não foi isso que Moisés, os profetas e os salmos disseram a meu respeito? Mas abre lá em Moisés, abre lá na história, abre em Josué, abre em Crônicas, abre lá em Samuel, em Jeremias e tal, e acha esse trilho de Jesus que eu quero ver. Mas é por meio de Jesus e por meio do Espírito Santo que nós podemos compreender essa trilha da redenção nas Escrituras, em todas elas. Porque é pelo óculos, o óculos de Jesus, que nós agora olhamos as Escrituras. A nós foi dado entender isso. Aos demais, não. Os profetas não entendiam isso. Eles não tinham o conjunto das Escrituras para entender a morte de Jesus. Mas a nós foi dado entender. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave pela qual a gente abre as Escrituras. É por elas que nós lemos todo o relato. E é por elas que nós entendemos, por ele, que nós entendemos as Escrituras. Entendeu isso? Por isso nós não entramos em certas questões secundárias e inúteis das Escrituras, como Paulo diz. Não entra em contendas e genealogias, de disputas. Nós não temos interesse nisso. Nós temos interesse no Cristo revelado nas Escrituras. É isso que nos interessa. Fora de Cristo, o que é o Antigo Testamento? Uma história de tribos do deserto, se digladiando entre si, disputando terra, poço, deserto, montanhas, que apanha para lá, apanha para cá. Que propósito tem? Mas elas apontam para Jesus Cristo. E por causa de Jesus Cristo, com os óculos de Jesus Cristo, com as lentes dele, iluminados pela vida dele, então agora nós lemos isso e temos um entendimento que os profetas não tiveram, porque a nós foi dado conhecer.
Para eles, não. De modo completo, não. Só por curiosidade, nós temos que terminar. Essa matéria que eu coloquei aqui do resgate, eu vou ter que tratá-la de modo mais tempo, não dá para correr aqui agora em 10 minutos. Mas eu gostaria de desafiar os irmãos a estudar essa palavrinha, resgate, redenção, porque é uma palavra-chave da salvação. Né? O resgate significa comprar de volta, pagar resgate, até hoje. Hoje resgate virou crônica policial. Né? Sequestro, resgate. É assim que se fala, né? Até hoje. Pagou resgate. Pagar resgate significa que alguém que me interessa, porque eu não vou pagar resgate de quem não me interessa, né? Mas alguém que me interessa, alguém do meu círculo, alguém do meu amor, filho, esposa, né? Pessoas do meu círculo íntimo, da minha família, está sob o poder de outro. E é necessário resgatar. A palavra resgatar significa recapturar, trazer de volta, mediante preço. E essa é uma tese que nós temos que entender, uma tradição, uma história que nós temos que entender, porque Jesus fala de resgate. Uma única vez, ele fala de resgate. Em Mateus 20, 28 e em Marcos 10, 45, um é paralelo do outro. Quando ele fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então a vida de Jesus tem um valor de preço para comprar de volta. Na semana que vem, mas sugiro que você faça para facilitar até a compreensão e para incentivar os irmãos a me questionarem. Eu queria terminar aqui com uma curiosidade bíblica, que é interessante. Eu não sabia isso por muito tempo. E como a gente recebe de graça, a gente compartilha de graça. Exatamente. Quando ele fala aqui Moisés, profetas e salmos, o que significa? Por que ele falou de Moisés, profetas e salmos? Alguém sabe? A lei. Mas se a gente olhar para a nossa Bíblia, falta alguma coisa, né? Isso daqui, gente, é o cânon hebraico completo. Tá? O cânon hebraico é organizado de outra forma. O cânon hebraico tem os 5 livros da lei, que nós chamamos de lei, Pentateucos, né? 5 rolos, 5 volumes, Pentateuco. Então isso é comum. O mesmo que eles têm, nós temos. O que eles chamam de profetas aqui são todos os livros históricos, menos os últimos, de Esdras, Neemias, Esther e tal, crônicas. Então seriam todos os livros históricos, de Josué até Reis, mais todos os profetas, menos alguns, menos Daniel, menos basicamente esses. Não sei se tem outro ali. Então assim, o que nós chamamos de histórico e proféticos, eles chamam apenas de profetas. Profetas anteriores e posteriores. Né? Esse é o cânon. E o que eles chamam aqui de salmos são o restante das escrituras, que envolvem salmos, livros poéticos, a maioria, acho que todos os poéticos, crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Daniel, esses últimos livros, Jó, né? Esse conjunto é chamado de escritos no cânon hebraico. E era popularmente chamado de Salmos, por quê? Porque Salmos era o primeiro livro deste conjunto. Então, ao invés de você pensar assim, Jesus falou por alto, né? Moisés, profetas e Salmos, não. Ele falou do Antigo Testamento inteiro.
Moisés é a lei, Pentateuco, isso é igual para nós. Quando ele fala profetas, ele está se referindo a todos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, pelo menos. E mais todos os profetas, menos Daniel, e não tenho certeza se mais algum lá dos últimos, tipo Ageu, Zacarias, que são Malaquias, que são pós-exílios, eu não tenho certeza. Mas os profetas estão aí, né? E depois o último conjunto do cânon hebraico, que é chamado apenas de escritos. Escritos. É o último conjunto das escrituras. Esse envolve os poéticos, livro de Salmos, Provérbios, Cantares e outros, né? E não envolve eclesiástico e sabedoria. Por isso, nós não temos também no nosso cânon. Só para completar essa ideia, o nosso cânon tem outra organização, porque essa Bíblia deles foi traduzida para o grego. E quando foi traduzida para o grego, recebeu outra ordem. E é essa ordem que nós seguimos. Então, só para você entender que isso aqui representa as escrituras inteiras. Por que menos o profeta Daniel? Porque Daniel é um profeta... Porque Jesus, ele citou num sermão que ele fez, até o profeta Daniel, que Sim. alguma coisa. Daniel é um profeta diferente dos outros porque ele viveu no exílio e porque o livro dele é composto de história e profecia. E os escritos, a organização dos escritos, caiu nesse terceiro conjunto, junto com os demais livros do exílio e pós-exílico. Por isso que Esdras, Esther, Neemias estão nesse conjunto, né, porque são de outra época. Isso é uma pergunta, assim, um estudo interessante para fazer, como a Bíblia foi organizada. Para o judeu, as escrituras não têm o mesmo peso. A lei tem peso central. Isso é indiscutível. Né? Os profetas é como se fossem comentários da lei, exortação da lei, chamada à aliança e tal. Os escritos, para eles, têm menos peso. Né? Ou foram organizados por último, são chamados de escritos santos, né? Agiógrafo, né? Hagiografia, ou seja, escritos santos, né? Porque foram organizados por último. Basicamente por isso, né? Não precisamos ficar preocupados com isso, apenas porque quando esse conjunto foi organizado, né? Foi organizado nesta ordem. Não na ordem cronológica, mas na ordem da organização, da compilação e da organização. Isso é uma matéria muito interessante, né? Muita gente se confunde e é embaraçado, às vezes, por perguntas assim, né? Tipo, por que a tua Bíblia não tem tal livro? Por que vocês tiraram, não sei o quê, blá, blá, blá. E esse curso sobre formação da Bíblia é um curso interessante. Né? Peçam aí para algum professor dar. Essa é a minha matéria. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós entregamos a Ti a Tua palavra, para que a Tua palavra, Senhor, seja aplicada aos nossos corações. Tua palavra possa encontrar terreno fértil, terreno adubado, terreno bom, receptivo para a Tua palavra. Cativa, Senhor, a nossa mente com estas coisas. Dá-nos alimento da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos. Nós somos profundamente necessitados de compreensão. Precisamos, Senhor, desesperadamente, nesses tempos difíceis, precisamos desesperadamente embeber a nossa palavra, a nossa mente da Tua palavra. Dá-nos isso, Senhor. Dá-nos amor pela palavra. Dá-nos mente boa para a palavra. Dá-nos disposição para a palavra, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tragam na próxima aula essa folhinha, nós vamos continuar a ideia do resgate.